Breno, um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bom, Thalita? Boa tarde a todos, a todas. Breno, nos ajuda a entender essa notícia que tomou conta, né, dos noticiários, inclusive, o anúncio de Biden de suspender a importação do petróleo e gás da Rússia. Qual é o impacto? Porque são várias as sanções, né, já anunciadas tanto por Estados Unidos quanto pela Europa à Rússia. Essa tem um impacto maior, porque, de fato, o petróleo é uma das principais bases ali da Rússia? Explica para a gente. A Rússia tem na exportação de hidrocarbonetos, petróleo, gás, sua principal fonte de divisa, sua principal fonte de receitas em moeda forte. Tá? A Rússia é a maior reserva de petróleo do mundo, um dos grandes exportadores de petróleo. Efetivamente, o corte da comercialização do petróleo russo trará efeitos. É preciso aquilatar ainda quais são as consequências concretas para a economia russa. A economia russa vem reorientando suas exportações e concentrando o fornecimento cada vez mais para a demanda chinesa. Portanto, nesse caso, o anúncio feito por Joe Biden teria pouco efeito sobre a economia russa. Algum efeito importante sempre terá, mas poderá vir a ser um efeito já precificado pelo governo de Putin, ou seja, um efeito que causa dano, mas não é capaz de desorganizar a economia russa. Vamos levar em conta, ironicamente, levemos em conta que esse mesmo tipo de medida, Joe Biden, e antes dele, Trump, e antes do Trump, começou já com Obama, mas com Trump que ela se consolida em 2019, esse mesmo tipo de medida foi adotada em relação à Venezuela. Sim. A indústria petroleira venezuelana sentiu muito o baque, é uma economia menos estruturada que a economia russa, mas a Venezuela sobreviveu, resistiu, e a ironia está no fato de que os Estados Unidos recorrem à Venezuela nesse momento para resolver o problema que cria a interrupção de importação de petróleo vindo da Rússia. Os Estados Unidos têm que substituir o petróleo que deixará de comprar da Rússia pelo petróleo de algum outro lugar. E ele vai lá bater nas portas do Maduro, que até hoje está sob sanções muito semelhantes àquelas adotadas contra a Rússia no terreno petrolífero. Não é? Então, eu não consigo imaginar que a economia russa tenha mais dificuldades de resistir do que a venezuelana. E há o efeito bumerangue, que este é que tem que ser verificado. Qual é o efeito bumerangue? O preço do petróleo está disparando. Ele exerce uma pressão inflacionária sobre os países do Ocidente e sobre o próprio Estados Unidos, exerce uma pressão inflacionária muito importante. Muito importante. Não apenas porque aumenta o preço direto, ou seja, o preço da gasolina na bomba, o preço do diesel e assim por diante, como aumenta todas as cadeias de valores associadas ao transporte de mercadorias. E rigorosamente quase todas as cadeias de valor estão submetidas no mundo de hoje ao transporte de mercadorias. Isso vai afetar o preço dos alimentos, em especial, isso vai afetar uma série de áreas da economia. Não é? Então, este efeito bumerangue, por exemplo, tem levado a uma resistência da economia de países europeus a este tipo específico de sanção. É claro que a voz política da Europa é muito baixinha, né? Conta muito pouco. Os Estados Unidos deitam e rolam na Europa em relação, digamos, à coordenação estratégica. Mas pode haver um pico inflacionário importante que afete os países capitalistas ocidentais. Eu ouvi os analistas dizendo agora que, bom, a Europa depende muito desse gás, né, importado, ainda mais agora em momento de inverno por conta de calefação.
e que talvez a chegada de tempos mais quentes agora, nesses próximos meses lá na Europa, faça com que essa dependência se torne um pouco menor. Mas, de qualquer forma, é difícil cortar totalmente, né? O gás ali, a Europa, a matriz energética europeia, 22% dela é gás. Desses 22%, 47% vem da Rússia. Então, da matriz energética europeia, 10% vem da Rússia. Claro que um corte de 10% é um corte importante na economia europeia, mas não é um corte que desestabilize o fornecimento energético da Europa. A Europa está trocando, por exemplo, gás natural por gás líquido, não é? O gás líquido, aliás, importado dos Estados Unidos. As empresas de gás líquido dos Estados Unidos estão ganhando um bom dinheiro. O gás líquido no mercado mundial é alguma coisa como 40% mais... Tem o preço 40% mais alto do que o gás natural. Então tem um efeito inflacionário. Nós não vamos ter desabastecimento. É difícil imaginar que a Europa venha a ter desabastecimento. É claro que eu estou falando aqui de uma média europeia. Se você pega o caso da Alemanha, é um caso mais grave, porque a Alemanha, a matriz energética da Alemanha, ela chega a quase 30% no gás, e desses 30%, quase 70% vem da Rússia. Então aí você já está falando de um percentual ao redor de 20% de dependência em relação à Rússia. A Alemanha pode ser mais afetada. Agora, o que vai acontecer? A Alemanha vai importar gás líquido, a Alemanha vai trocar nas indústrias, ela vai recuperar a geração de energia por carvão, se precisar. Nós vamos ver uma outra ironia, que é o Partido Verde defendendo a reabertura de indústria de carvão para poder manter a política belicista contra a Rússia. Nós vamos ver os ecologistas defendendo que o capitalismo europeu volte a usar carvão para poder sancionar a Rússia. Mas nós não devemos ter um desabastecimento na Europa. E você lembrou bem, o verão já está acabando, o inverno já está acabando na Europa, né? Quer dizer, isso reduz a demanda de calefação nas residências, né? Que era o maior receio. Então, o que eu acho que pode acontecer, e há sinais importantes de que já esteja acontecendo esse fenômeno, é um pico inflacionário importante nos países capitalistas centrais. Sim. Importante. Eu imagino que o petróleo pode rapidamente chegar a $200 o barril. A essa altura do campeonato, se eu fosse o Nicolás Maduro, minha principal importação seria de estátuas. Uma estátua do Putin em cada esquina da Venezuela. Porque a Venezuela vai ter o preço do petróleo a $200, vai ter os Estados Unidos implorando para importar petróleo e vai ganhar um maná de recursos. O petróleo venezuelano tem uma extração muito baixa. O custo de extração do petróleo na Venezuela gira entre $8 e $10 o barril. Imagine, então, só de impostos para o Estado venezuelano, sem contar a capacidade própria da PDVSA, que é a Petrobras venezuelana, só de impostos, por cada barril vendido, a PDVSA paga às arcas públicas próximo a $60. Se o barril tiver $200, paga 30%. Se tiver $200, vai pagar $60 por barril. Hoje a Venezuela produz 1 milhão de barris, produz pouco. Se os Estados Unidos voltarem a importar e se rapidamente a Venezuela conseguir ampliar sua produção, ela pode chegar a 1,5 milhão de barris dia, talvez 2 milhões. Multiplique isso aqui, 2 milhões por $30, $60 milhões por dia de impostos. Multiplica por 30, 1,8 bilhão por mês. Multiplica por 12, $15 bilhões por ano. Acabou a crise venezuelana. A Venezuela já não tem mais hiperinflação. No mês passado, a inflação venezuelana ficou em 2,6%. A economia se dolarizou, é verdade. Tem problemas na dolarização. Mas é uma economia que só exporta petróleo, tanto faz a moeda em que exporta. Né? Ô, Breno, vocês que estudam mais de perto essa geopolítica, vocês contavam com esse passo por parte dos Estados Unidos de se aproximar da Venezuela?
Era calculado que se você cortar, porque o mundo ele tem uma capacidade determinada de oferta de petróleo. Sim. E a oferta de petróleo, ela sempre se situa equilibrada à demanda. O petróleo ele é fornecido por grandes empresas e por cartéis. Há um grande cartel, que é a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, o petróleo, ele nunca a oferta está acima da demanda. Não tem possibilidade disso acontecer porque isso derruba o preço. Nenhum dos países exportadores de petróleo tem interesse em que o preço caia. Pelo menos não estrategicamente. Em certos cenários, sim, mas não estrategicamente. Na medida em que a Rússia seja excluída do mercado energético, essa fatia ou parte da fatia correspondente à produção russa tem que ser substituída por alguém. Tá? Nesse momento, os Estados Unidos enfrentam a seguinte questão. A indústria petroleira do Oriente Médio ela está tomada por contratos já estabelecidos. Ela não consegue repor imediatamente no mercado aquilo que a Rússia deixar de fornecer. Onde que está a indústria com maior ociosidade, provocada exatamente pelas sanções americanas? É na Venezuela. A indústria petroleira venezuelana tem uma ociosidade, porque ela ficou sem encomendas por conta das sanções americanas. Então é lá na Venezuela que rapidamente se pode resolver o problema do abastecimento. Vamos levar em conta que os Estados Unidos, para a gente ter o quadro todo, né, Thalita? Os Estados Unidos, eles são autossuficientes de petróleo. Eles mantêm, na verdade, uma reserva estratégica. Como o risco de guerra cresceu muito com a situação na Ucrânia, com a radicalização da bipolaridade entre Estados Unidos e China, os Estados Unidos não podem se contentar, como a China tampouco, apenas em suprir a demanda interna. Os Estados Unidos precisam ter reservas petroleiras para caso a guerra se internacionalize. Então, os Estados Unidos mantêm uma reserva muito ampla. Na medida em que a Rússia sai do mercado, os Estados Unidos, para poder manter as irregularidades da sua produção petroleira, os Estados Unidos produzem um petróleo muito caro, né? Que é o petróleo a partir da pedra de xisto, né? Então, esse petróleo americano tem um custo muito elevado, é um custo que se situa ali ao redor dos $40 o barril, é muito alto. Substituir o petróleo russo barato pelo gás de xisto, pelo petróleo de xisto caro, não é uma boa operação. Então, os Estados Unidos também não querem sangrar suas reservas, ao contrário, ele quer ampliar suas reservas para o caso de uma situação internacional ainda mais grave do que a atual. Isso leva os Estados Unidos a bater nas portas de Caracas.